Alô, alô. E aí? Tudo bom, Gabriel? É, você me mandou uma mensagem lá no LinkedIn e às vezes eu tenho tempo e aí eu gosto de fazer uns paintovers na pintura da galera. É, lá no Wildlife, né, você pergunta, a gente tem uma página de careers, que é onde a gente coloca as vagas que estão rolando. Por enquanto a gente não tá com nada de 2D, mas é legal ficar de olho, né, lá e nas outras empresas aí. Sempre tem uma página de carreiras, ficar seguindo para ver a hora que aparecer a oportunidade para você poder mandar seu portfólio, beleza? É, eu gosto de fazer paintover, eu adoro fazer paintover, é tipo pintar, só que você já parte de uma base, então as coisas acontecem mais rápido. Mas já deixo aqui o aviso de que o paintover ele sempre é um caminho, né? Ele é um caminho, ele não é o caminho. Então, ele é uma sugestão, você não precisa concordar com todas as coisas que eu vou mostrar aqui. E eu vou tentar explicar o conceito que está por trás de cada mudança que eu fiz, mais para você tentar entender e ver que caminhos você pode seguir, mais do que simplesmente só aplicar exatamente o que eu fiz, né? Para que você possa usar isso para os seus próximos pinturas, não necessariamente nessa. Que essa, às vezes a gente só, né, pintou, deixou para trás, bora em frente, pintar a próxima, e aí você vai aplicar esses conceitos na próxima pintura que você for fazer. Beleza? Então, depois desse disclaimer aqui, né? Esse adendo. é, Aqui tá a pintura que eu escolhi. Eu vi que você tinha uma mais recente, que era de um trabalho, mas eu peguei essa aqui que eu achei que ela tá bem interessante. Acho que é uma pintura pessoal sua e que acho que dava para você ter trabalhado um pouquinho mais longe aí nesse finalzinho, em algumas coisinhas meio de fundamento, né? De valores e tudo mais. Então, primeiro, uma coisa que eu gosto de fazer é a gente olhar, né, a versão. Ai, meu Deus do céu. Aqui. A versão preta e branca, né? Da nossa, da nossa pintura. Então aqui eu estou usando o preview do Photoshop lá, ele tem aquele. Né, você dá view, custom, aí você põe o dot green 20% e tal, e aí ele mostra um preview bem adaptadinho aí de PB do que você estava fazendo. Então essa aqui é a versão original, tá? Esse aqui é a versão PB do que você estava fazendo, e aí a versão que eu fiz é essa aqui, tá? Uma coisa que eu fiz é adicionar mais tons médios no geral na sua pintura. Eu acho que você tava num. Eu sei que é pra ser dark e tal, mas tava tudo muito ou escuro ou muito claro, né? Você não tinha muitos tons médios, tá vendo? Você consegue ver aqui que ela tá inteira ou escuro, né, ou claro, e que aqui eu agrupei alguns valores em algumas partes, né? E trouxe mais um tanto de tons médios para essa pintura. E quando você olha, você vê que o que eu deixei mais sharp e com mais contraste é a área do rosto dela, que acho que é uma parte que é importante, né? Um estudo de personagem isso aqui, né? Não deixa de ser apresentando um personagem que você criou. Então, acho super importante que a parte de destaque, a parte para onde o nosso olho é, gravite, é o rosto. E eu acho que aqui, como você estava com alto contraste em quase todas as partes da pintura, estava difícil de fazer é, esse controle, controlar aí a visão do observador, certo? Essa é uma coisa. Outra é, por exemplo, controlar aqui, por exemplo, esse triângulo do joelho. Estava chamando super atenção, né? Que ele é um triângulo mais claro, no meio de um monte de coisa bem escura. E se você for ver aqui, é bem menos contraste que você tem aqui entre esse joelho. Eu dei uma levantada na perninha, porque eu acho que ela estava muito simétrica a pose dela, né? Sentada com as duas perninhas passadas na mesma distância. Eu acho que dá para ficar um pouquinho mais confortável. Ela levantou o joelhinho ali, apoiou no tronco e a outra perna mais relaxada. Acho que fica um pouquinho mais natural a pose. Sugestão. É, E várias coisas, né? Você pode ver, por exemplo, aqui, ó, nesse braço. Tem um hiper contraste aqui, pretão aqui, brancão aqui na mão. E eu acho que dava para contar essa mesma coisa com um pouquinho mais de sutileza nos valores, tá vendo? Eu criei uma linha aqui onde você tem os contrastes maiores, que é essa área bem que eu uso, que a gente chega nos pretos mais pretos e contrasta com esse cabelão brilhante dela. E aí eu controlei o contraste aqui embaixo, tá vendo? Ó, aqui embaixo eu controlei o contraste.
beleza? Assim, esses degradês de luz, como se ele estivesse emanando essa luz, também ajudam a gente a controlar o contraste, tá? Olha como tá sharp e como chama atenção e olha como, né? E aí o inverso eu fiz aqui no rosto, certo? Então, aqui no rosto tinha umas coisas meio suaves, umas, né, tava mais tímida essa relação entre a luz e a sombra. A área de sombra, que para mim é a área que está mais próxima da gente, que deveria estar comunicando mais, ela tava meio mortinha, né? Esse efeito das folhas aqui, acho que tá meio confuso se são folhas, se são escamas. Eu tô deduzindo que são folhas porque ela é toda das folhas, né? Então eu acabei refazendo, dei uma pesquisada em como que são essas trepadeiras de muro, sabe, unha de gato e tal, como que ela se comporta, para fazer como se ela estivesse nascendo essa trepadeira aqui, né, do rostinho dela e tal. E aí é aquilo, né? Você controla a exposição e nesse caso a nossa exposição ela está estourando a área de luz e o maior range de valores de informação está na área de sombra. Então eu estourei a área de luz, certo? Que é a área que está vindo uma luz aqui do rosto, e essa área aqui acaba sendo ganhando mais variação de valores e tudo mais. Beleza? Eu segui bem o que você estava fazendo, acho que o rostinho dela estava ficando bem legal. É, então, acho que no geral, em questão de valores, foi isso que eu fiz. Tá vendo que eu matei o contraste aqui? Vim com um pincelzão mesmo, cara. Um pincelzão, coloca aquele pincelzão borrado e você começa a unificar esses valores, sabe? E controlar mais o olho do observador. Então aqui em cima, por exemplo, se você for ver, eu também controlei mais os contrastes aqui, né? Tá vendo? Joguei um para dar aquela afastadinha, beleza? Então a questão de valor é isso. Eu acho que ajuda bastante na hora de ler. Botei aqui um degradê vindo de trás, como se esse cabelo iluminado estivesse também criando esse degradê atrás do rosto dela e tudo mais. E aí a gente vai pra cor. Cara, a cor eu acho que você tava indo no caminho muito legal, eu mexi pouca coisa, mas eu acho que é, precisa ter um pouquinho mais de variação de matiz. Essa é a minha sugestão. Se você pensa em trabalhar com splash, com card game, eles gostam, né, dessa variação. Deixa eu voltar aqui como você tinha feito. Tá vendo que esses efeitos aqui, eles estão todos trabalhados basicamente com o mesmo matiz, né? Que é esse verde meio ciano, né? Meio que é entre o verde e o azul ali, um ciano bem vibrante e tudo mais. Eu acho que você tem que trazer ali do lado dele, e isso eu fiz jogando uma camada em hard light e vindo com outras cores e construindo, colocar um pouquinho mais de cor aí nesse poder, sabe? Então, pode trabalhar mais próximo com análogas. Eu fui até um pouquinho mais longe e coloquei um pouquinho de rosas aqui, uma opção também. Não acho que você precise obedecer, mas eu acho que ela contamina um pouquinho a nossa cena com os matizes que estão aqui no ponto focal, sem destoar do ponto focal, né? Sem tirar a atenção do ponto focal. Então, aonde que a gente vai ter cores que não são esse verde e os preto marrom, né? É no rosto dela, onde a gente está tendo esse tom mais é, arroxeado, azulado, né? Porque seria uma luz da lua, com uma pele meio avermelhada, e aí chega nessa cor. E a flor, que se eu não me engano você deve ter usado essa flor de referência. Eu mexi um pouquinho nela, tá? Eu acho que você tava. Ela ficou meio. Parece uma flor de plástico, assim, sabe? Ela não. Eu acho que dá pra ela ficar mais orgânica, né? Pegar mais informação da flor original, dos detalhes, das texturas e trazer pra ela, tá? Pra ela ficar uma coisa mais natural, um pouco. Não seguir super exato como é a flor, acho que é um mundo de fantasias, pode fazer ela inventada, mas acho que essa parte dela ser mais natural, mais assimétrica, né? Da pétala parecer algo mais natural, acho que você pode voltar e corrigir. Na verdade, estou falando voltar e corrigir, você não precisa voltar e corrigir, não, tá? Porque você pode usar todo esse conhecimento na sua próxima pintura. A não ser que você queira voltar, fica à vontade. Que mais? Coloquei aumento de saturação aqui na divisão do cabelo, que eu acho que também pode ajudar, sabe? Essa luz, e já tinha no seu, né? Parecia que tinha aqui uma luz vindo dali de onde está o observador, né? Uma luz azulzinha, quase como se fosse uma luz da lua, uma coisa assim, bem suave.
mas ela estava tímida e eu senti que ela estava sem uma consistência na origem dela. Então, só o que eu fiz foi colocar uma consistência. Então, você tem a curvatura do rosto, você tem os planos do rosto. Eu vim, né, construir esse highlight para deixar mais determinado. Mas, tipo, cara, essa luz existe, ela tá aqui, eu não vou ser tímido. Eu vou botar ela, vou colocar deliberadamente e vou confiar nela. E vou confiar no que eu tô fazendo. E eu acho que ficou legal. Então, eu acho que é uma solução legal. Tem uma mexigê na mão também. Eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado, até porque o seu trabalho tá com uma vibe mais realista, né? Então, a mãozinha, acho que valeria você ter tirado uma fotinho, ou construído um pouquinho mais, para ter um pouquinho mais de soltura. Eu acho que ficou um pouquinho forçada a posição dos dois dedos do canto ali. E você evitou fazer a terceira falange, né? Isso é um problema comum que eu vejo, que é fazer dedos só de duas falanges. Mas eu acho que às vezes é legal, principalmente você que tem esse trabalho um pouquinho mais realista, é, pensar um pouco, né, nas três falanges do dedo, que é a maior, a média e a menor. Ajuda a construir algo um pouquinho mais natural, né? Como eu fiz aqui. E simplifiquei, né? Eu vou, acho que isso vale também. Tá vendo como é executado com poucas pinceladas e como funciona quando está menor, quando você acerta o valor da pincelada e a cor e a forma e a anatomia da mão, você não precisa de muita coisa de render, tá? É mais acertar mesmo. É, E fui lá, coloquei esse roxo vindo até aqui na frente também, né? Coloquei um bloom também aqui que você foi super tímido, eu acho. Tá vendo? Ó? Você tinha feito, mas estava tímido e, na minha opinião, estava muito dessaturado. Eu acho que por essa cor ela ser um brilho neon, ela pode afetar de uma maneira um pouquinho mais forte ali. Tá vendo? Eu tirei até contraste, eu deixei menos contrastado em termos de valor, mas eu deixei mais contrastado em termos de saturação, né? Daqui pro preto aqui, né? Que se forma. Aí, meu, mexi em detalhinhos também, depois eu te passo se você quiser. Aqui, tá vendo? Eu acho que aqui tava muito detalhadinho, pequenininho. Esse ring light acabou formando uma linha. Isso é um negócio que é interessante, que eu falei disso, tem um vídeo aí no YouTube rolando aí que eu gravei para um aluno do Artevide. E a questão é da gente evitar criar linhas quando a gente está pintando, né? E é muito fácil criar linha, cara. Essa é a tendência do nosso cérebro, tá vendo? E tá vendo como você criou uma linha com esse ring light? Eu tentei matar isso, sabe? Criar formas um pouquinho mais intrigantes. Então, né, aqui, ó, eu criei uma forma que é essa aqui, ó. Tá vendo como ela não é uma linha? Ela é uma forma interessante por si só, né? Né? Então, acho que essa é uma coisa que eu acho que eu gostaria que você buscasse, sabe? Vamos voltar aqui para o que você estava fazendo. É, Quando eu vou atrás, eu vou achando muita coisa muito paralelinha e muita linha, 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 linha. E o ring light, ele é uma iluminação mesmo, né? Ele forma aquelas faces, dependendo de como está sendo a luz, né? Então aqui até formou uma linha, né? Eu consigo ver vários pontos onde acabou formando linha e aí ele mata um pouco, né? Aqui, todas essas sombras projetadas que você está fazendo desses elementos, essas plantinhas aqui, elas são todas meio lineares, né? Isso acaba matando um pouquinho aquele frescor da pintura, né? Se você for num cara tipo um Sargent da vida, você vai ver que se você ampliar, 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 cada pincelada dele tem uma forma linda. Então, ele vai fazer um olho, e ele vai fazer um olho, e o olho, às vezes, é uma pincelada só, e aí duas, sei lá. E é um negócio louco, assim, sabe? E você tentar aplicar isso, né? Toda vez que você for criar uma areazinha de sombra, cada elemento pictórico na sua composição é algo muito importante. E a gente ignora às vezes, né? Quer ver, ó, aqui no rostinho dela, aqui, ó, nessa planta. Ó, tá vendo?
Mas cada elemento pictórico desse, ele tá lá afetando o olho do observador e ele tem que ser interessante, ele tem que ser assimétrico, ele tem que ter ritmo, né? Enquanto se eu olhar aqui, tá vendo o tanto de repetição que aparece? Aqui, aqui, né? E acaba dando essa sensação, né, de que, pra mim, parecem mais que são escamas, no caso. Então, acho que dá pra voltar e dar uma olhada nessas coisas. Eu acho que eu falei de tudo, cara. Pô, espero que tenha ajudado. Como eu falei, Paintover, essas coisas, elas sempre são uma sugestão. Você vai tirar daí o que você achar mais legal. Fica à vontade. Não acho que é necessário você ir nessa pintura que eu falei e arrumar ela, nem nada. Se você quiser, você volta, senão parte para a próxima e mantém essas coisas na cabeça. Porque acho que você está bem avançado já, né? Então essas dicas que eu estou dando, elas são dicas bem avançadas já. Então acho que é esse quase lá, e esse quase lá é difícil e ele é capcioso. Você está num ponto que é um ponto capcioso. Você deve ter percebido já, né? Que as pessoas falam, mas às vezes o que elas falam é difícil de entender, ou é muito pequeno, parece que você não vai sair daquele ponto, né? Mas acho que coragem aí, pensa nessas coisas que eu tô falando, pensa nesses cuidados com cada forminha que tiver dentro da sua pintura, não só com a forma, é o rosto, mas assim, é a sombra da folha, ela tem que ter uma forminha bonitinha, né? É um quadradinho que é a luzinha tem que ter a forminha bonitinha. Tudo. Tudo que você põe na pintura, que é um elemento pictórico, tem que, tem que ser legal. Beleza? É isso. Então, espero que tenha ajudado. Um beijo pra você. Boa semana aí. Até.